Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à primeira Mind Steps Lives de 2021. Primeiro queria só aqui confirmar às pessoas que vão chegando se me estão a ouvir bem, se me estão a ver bem. Olá Helena, boa tarde. Digam-me só se está tudo bem, se estão a ouvir-me bem, a ver-me bem. Sim? Penso que sim, que está tudo. Olá Isabel, boa tarde. Olá Gigi, está tudo a ouvir-me bem? Olá Helena, obrigada. Bom, em primeiro lugar, esta é a primeira Mind Steps Lives de 2021 e eu quero agradecer muito às pessoas todas que se inscreveram e que quiseram participar desta live com um tema tão especial, as crianças com necessidades especiais na pandemia. Este vai ser o tema de fevereiro da Mind Steps. Vamos contar com alguns convidados especialistas da área para nos ajudarem e para nos ensinarem, para que possamos colaborar também nós com estas famílias, com os recursos que temos e que conhecemos. Durante a live, eu quero que se sintam à vontade para colocar questões, dúvidas, partilharem das vossas experiências pessoais, tudo o que possa ser válido para estas famílias. E para hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a doutora Georgiana Dubin, uma fonoaudióloga com uma vasta experiência de 28 anos nesta área, a trabalhar com crianças com necessidades especiais. Neste momento, a doutora Gigi, como carinhosamente a tratam, vive e trabalha em Orlando e é com ela que vamos contar hoje para que nos possa explicar a importância da fonoaudiologia nestas famílias, esta especialidade que tem um papel tão importante nestas famílias. Já percebi que a doutora Gigi já está aqui connosco. E como é que eu cheguei à doutora Gigi? Através da minha querida amiga, família, amiga, tudo de paixão, Sara Lustosa, com quem eu fiz uma live o ano passado e que, se quiserem, podem rever agora no canal do YouTube da Mind Steps. Tem lá a live que fiz com a Sara. A Sara tem um menino autista e partilhou connosco as suas experiências em família e foi ela que me indicou a doutora Gigi. Portanto, ela tem uma grande admiração e um grande carinho pela doutora Gigi e por tudo o trabalho genial que ela fez com o Rafa. E sem mais demoras, eu vou convidar aqui a doutora Gigi a juntar-se a nós. Olá, doutora Gigi! Olá, querida! Boa tarde! Boa tarde! Em primeiro lugar, eu quero agradecer-lhe do fundo do meu coração a honra que nos deu de estar aqui conosco, de ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo. Eu sei que é uma pessoa muito ocupada, mas como eu digo no Brasil, como dizem no Brasil, eu tinha que correr atrás, né? Então eu corri atrás. E a doutora Gigi foi maravilhosa e quis estar aqui para dar o seu contributo. Antes de passar a palavra à doutora Gigi, eu queria só aqui acrescentar algumas palavrinhas que escrevi, palavras normais, nada de especial, mas que eu acredito muito nelas e que fazem sentido.
e que acredito que todo o ser humano é único e que todos nós temos necessidades especiais. Conforme aprendi e faço na minha parentalidade consciente, eu sei que as necessidades são universais, influenciam comportamentos e tudo o que fazemos, fazemos porque queremos satisfazer as nossas necessidades psicológicas, emocionais, físicas. No entanto, há crianças que nascem com necessidades ou desenvolvem algum tipo de necessidades que precisam de um acompanhamento especializado num ambiente de inclusão familiar, escolar e clínico. E é para estes pais, para estas crianças e para estes jovens que falamos hoje. E agora sim, vou passar aqui a palavra à nossa querida doutora Gigi. Gostava que se apresentasse de forma resumida, senão vamos estar a live toda a falar da doutora Gigi, com tanta experiência. E qual é o papel do fonoaudiólogo nestas famílias? Isso aí. Muito obrigada, Helena. É sempre bom a gente estar agradecendo, né? A melhor coisa do mundo é agradecer. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui assistindo hoje, em especial a Sara, né? Porque foi ela que me deu o prazer de lhe conhecer. A Sara é mãe de duas crianças lindas, o Rafael e a Renata, né? E a Renata, sim. Sara, mãe do Rafael. Não, é Sara, mãe do Rafael e da Renata. É sim. E a Renata, linda que está. Exato. Casada com o Eric, que são Não é? assim, um grande exemplo de parentalidade consciente, essa família. Né? É mesmo. Então, E foi esse o título da live. Foi esse o título da live da Sara. Foi exatamente esse, essa parentalidade consciente que eles conseguem ter, de facto. Sou fonoaudióloga, né? Desde cedo, acho que eu me descobri fonoaudióloga, mas assim, a minha base sempre foi educação. Eu comecei como professora de balé clássico, a minha vida profissional. Depois eu fui para a educação infantil e a fonoaudiologia presente a minha vida inteira. Comecei em Recife, Pernambuco, como eu falei, eu sou de lá, mas a minha vida inteira eu morei no Rio de Janeiro. Concluí meus estudos lá e depois da faculdade eu fui fazer um mestrado e fiz um mestrado com crianças com necessidades especiais. No caso, a síndrome de Down, né? E onde eu estudei o processamento auditivo em crianças com síndrome de Down no município do Rio de Janeiro. De lá para cá foi consultório, foi faculdade, dando aula em faculdade, curso de graduação, pós-graduação, mestrado, e acabei vindo para os Estados Unidos depois de quase 30 anos, no Rio de Janeiro. E estou voltando para a educação infantil, adorando o que eu estou fazendo e podendo, de certa forma, né, contribuir, porque, assim, como você falou, crianças com necessidades especiais, quando a gente fala isso, Helena, a gente pensa muito no autismo, né? Hoje em dia, quando a gente fala assim, essa criança é especial, essa criança é autista, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? Criança especial, criança que necessita, né, de cuidados especiais, pode ser qualquer um. Nós temos aí crianças surdas, deficientes visuais, né, crianças com apraxia motora da fala, né, apraxias gerais, crianças com síndromes raras. Então, qualquer criança, crianças com dislexia, né, que são crianças com alteração do processamento auditivo, que são crianças que no dia a dia elas estão lá no grupo, mas elas precisam de alguns ajustes a mais para aprender, porque o aprender não vem daquela forma, né, que a gente imagina que vai acontecer. O aprender nessas crianças muitas vezes precisa de outros caminhos, né, de outras margens para a gente estar ajudando. E aí vem a fonoaudiologia. Por que ela vem? Assim, a maioria das vezes é o primeiro profissional que aparece, né, na vida dessas crianças. Certo. Porque a maioria das vezes é a fala que incomoda, né? O não cumprimento, né, dessa fala, naquela época que os pais estão esperando,
para que a fala aconteça, né? Para que a fala surja, né? Tem aquele boom de linguagem e a criança não fala. Então, o primeiro profissional, a maioria das vezes, é o fonoaudiólogo, porque é ele que vai estar avaliando, né, encaminhando para outros profissionais. E assim aconteceu com a Sara, se eu não me engano, foi assim mesmo, né? Sim, ela está a dizer que sim. Isso, eu estava numa escola e a escola, desde cedo, tem esse olhar, que assim, a escola é o maior, né, ambiente que a gente tem para difundir essas ideias, né? Então, assim, o professor é o nosso grande aliado. Então, o professor que tem um olhar para essas crianças, ele vai desde cedo poder detectar, porque às vezes numa consulta médica, Helena, é difícil, sabe? Difícil. É difícil, as pessoas costumam julgar muito, principalmente pediatras, né? Mas é difícil, porque os pais às vezes não falam tudo que é para falar, né? E se esquecem, ou então, né, não percebem. Quando às vezes eu pergunto aos pais assim, ele não está falando, mas quando ele era pequenininho, ele fazia algum movimento de olhar, né, de te chamar. Aí os pais começam a pensar, falam assim, não fazia. Então tem coisas que numa consulta médica, quando você está lá medindo, pesando, né, Certo, não dá tempo. certo. A não ser que seja já um pediatra de desenvolvimento, não Exato. é? Então a Que já escola é a a nossa escola. parceira nisso, entendeu? Uhum, Então é na uhum, escola que vai e a gente, ela, na maioria das vezes, ela vai indicar para o fonoaudióloga, porque a questão é da linguagem, né? E dentro uhum. da fonoaudiologia, a gente vai começar a ver que tem outros profissionais que fazem parte desse diagnóstico, desse tratamento, né? Como a Uhum. a psicologia, o terapeuta ocupacional, cada dia mais entrosado, né? O fisioterapeuta é outro profissional muito importante, né? E os professores, de uma forma geral, que também ajudam, os mediadores, é outra, Sim, né, profissão que hoje em dia está muito aliada a crianças com necessidades especiais. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele desde muito cedo, aí o pessoal fica perguntando assim, mas o fonoaudiólogo atende bebê? Como? Linguagem, bebê? Bebê tem linguagem? Né? Bebê, quando eu falo bebê, porque aqui nos Estados que Unidos, pergunta interessante. tá de fralda ainda é bebê, né? E cada vez Certo. mais a fralda tá deixando, né, de ser tirada, né? Aqui já tem Sim, 3 anos e meio ainda estão usando fralda, né? Não então é sei, bebê. e eu não sei como é que é em Portugal, mas É aqui assim, fala. no meu caso, eu dei um bocadinho de liberdade aos meus filhos para que eles fossem, dei autonomia para que eles fossem tirando, mas acho que eles desfraldaram por volta dos 2 anos de idade. Não, nunca fui muito apegada a que tinha que ser naquela fase certa, mas eles fizeram um caminho para mim, acho que foi normal, nunca tive incidente à noite. Quando quiseram, eles disseram: não quero mais fralda à noite. E até hoje nunca tive Então, problema com isso. então, Portanto, aqui eles costumam estar usando fralda, ainda chamam de bebê, né? E eu lá, eu tenho esse pauta. Não, bebê não, são crianças que usam fralda, né? Mas tem criança que fala, tem criança com linguagem constituída e usando fralda. Eu falei assim, vamos desfraldar essa criança, uma criança que já fala, que já tem linguagem interna, né? Linguagem expressiva, tá super. Vamos tirar essa fralda e tirar esse rótulo de bebê, né? Então, sim. Acha que isso pode influenciar os pais? É isso? Que ainda é muito pequeno, ainda usa fralda, ainda pode estar atrasado na fala, ou não sei se faz sentido. desse atraso de fala, é muito remoto. Com meses, a gente já pode identificar, Helena, uma alteração Sim. nessa linguagem. E quando eu falo linguagem, não é só fala, né? Então, assim, eu Pode pergunto, dar um exemplo, por favor, porque eu por não exemplo, uma sabia. criança com 1 ano, os pais brincam. Quantos aninhos vai fazer? Então, Hum, gesto, né? É linguagem.
né? Houve uma compreensão auditiva, né? De entonação, né? O movimento, e tem criança que já faz o bico. Os pais brincam, vamos soprar a velhinha nesse Então, isso é linguagem. Interessante. Então, vai aprender a soprar, né? O papá é muito comum na nossa língua portuguesa, né? Porque é um Certo. fonema muito fácil de ser falado, né? Que é o... Então, o papá, ele surge, na maioria das vezes, antes do mamão. Né? A Helena A Colasso, princesa das mães. a Helena Colasso está a partilhar connosco que nunca tinha lido sobre isso e que foi uma pergunta muito interessante da doutora Gigi e que fez pensar. É isso aí. É o que eu quero hoje, com esse nosso bate-papo, é que a nossa fala, né, você enquanto coach, eu enquanto fonoaudióloga, gerem reflexões. Né? Vamos refletir nosso papel de educador, de pais. Né? Durante a pandemia, Helena, eu escutei muito pai, até pai famoso, artistas, falando assim, agora eu tenho que ser fonoaudiólogo, agora eu tenho que ser psicólogo, agora eu tenho que ser professor. Não é isso. Os pais não vão ter que, né, absorver essas profissões todas. Porém, nesta pandemia, eles vão ter mais braços. Vão ter, sim, vão ter que assumir. É por aí que vamos entrar, porque a ansiedade que isto gera em famílias como a minha, a sua, a de todo o mundo, penso que nestas famílias a ansiedade seja maior. A forma de acolher os pais à distância é diferente. Uhum. Às vezes, por exemplo, no caso da Sara, ela é que cuida do Rafael e da Renata e não trabalha. Agora, não é o caso, mas o marido vai estar também em casa, em teletrabalho. Portanto, há muita coisa que muda e não é só negativa, porque agora o pai também pode, se tiver essa possibilidade, à distância, participar com o filho nessa partilha com a mãe, não é? É isso que eu penso. Agora, mas como é que nós vamos acolher e manter estes pais motivados e com esperança, porque cada dia em que eles podem levar o filho à terapia, a várias terapias, os que podem, é maravilhoso para estes pais, porque o que é que eles podem, como é que agora isso se gera, não é, doutora Gigi? Exato, Acho eles que não essa têm é a que saber questão. tudo. Eles não têm que saber tudo, mas eles têm que saber perguntar a quem sabe. Boa, Não é é? isso. Eu falo sempre Exato. isso para o meu marido. Porque, por Muito exemplo, aqui em importante. casa eu não sei nada de informática, botão para mim é uma loucura. Então, eu vou para ele e eu falo sempre, eu não tenho que saber, só sei que eu tenho que saber a quem perguntar. Não é? Exatamente. Então, Sim. esses pais, na pandemia, se viram, né? Assim, completamente, porque eles estavam em casa. Os filhos continuavam nas terapias online, mas precisando cada vez mais desses braços paternos e maternos para ajudar, porque a terapia, Helena, não adianta você ir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? O tempo que você passa com seu filho pode ser muito mais rico do que aquele tempo na terapia. Então, quando a gente pede para fazer, por exemplo, um exercício, uma criança que não sabia soprar, a gente sabe que para formular alguns fonemas precisa de um ato que é preditor da fala, que é o soprar, que é o sugar. Você treina ali, às vezes na terapia não sai, mas você ensina para o pai, para a mãe ou para a babá. Olha, vamos treinar em casa? Vamos fazer isso de uma forma lúdica, brincando. E aí, na semana seguinte, a criança já está soprando. Então, imagina se você não faz isso em casa, vai esperar a próxima sessão para continuar. Né? Então, é muito complicado. Eu tenho um caso para contar aqui que eu fiquei impressionada. Sabe que aqui nos Estados Unidos tudo é muito diferente, tudo é muito rígido, as leis são severas demais com relação à criança. E eu ouvi uma amiga veio me pedir ajuda de uma outra amiga que está num processo de adoção de criança. Tá? Mãe drogada, moradora de rua na Califórnia. E para esta mãe foi designado uma fonoaudióloga do governo. Só que a menina não estabeleceu uma ligação, a menina está com 2 anos, uma ligação com essa fonoaudióloga. Então,
ela rejeita a fonoaudióloga. E a fonoaudióloga já disse que se a menina não demonstrar que está melhorando, ela vai ter que reportar isso ao governo e que isso vai prejudicar a adoção. E se você vê os vídeos da criança, a criança imitando animais dentro do carro, eu fiquei tão emocionada de ver isso, sabe? A criança fazendo barulho do gato, do cachorro, da ovelha, que aqui no Estados Unidos a ovelha faz bar, ela não faz mé. Então, assim, a criança sorrindo, a criança se divertindo. Só que naquele momento, com a fonoaudióloga, ela nega. E aí eu contei isso para meu marido, ele falou, Gigi, juiz nenhum vai acreditar nisso. Eu falei, vai, aqui vai. E assistindo, por acaso, essa semana eu assisti uma entrevista do Dr. Carlos Gadia, que eu te falei que é uma grande... Que já me falou. Né, com crianças autistas aqui. O Dr. Carlos, ele fala que se após algum tempo a criança não está apresentando melhora, vamos rever esse processo terapêutico. O que está pegando? Primeira coisa que ele fala, participação materna e paterna. Como é que está? Será que esses pais estão ajudando nesse processo? Então, não existe, Helena, pode pirlipipim na fonoaudiologia. Uhum. Não existe. Não existe. Não. Eu acho que não existe em especialidade nenhuma. Quando estamos a falar de crianças, se nós não colaborarmos com ou sem necessidades especiais, não colaborarmos com a escola, não colaborarmos com os médicos num outro tratamento, a criança não vai desenvolver. Sozinha, só uma vez por semana na psicóloga ou na terapia da fala, como nós falamos aqui em Portugal, não vai dar, não é? Isto é um trabalho, se os pais querem resultados mais rápidos, dependendo da patologia, como você disse ao início e bem, porque nós estamos aqui muito até focados no autismo, mas síndrome de Down, paralisia cerebral, são bem mais desafiantes para estes pais agora, não é? Porque há crianças que não têm facilidade em deslocar-se. E então as terapias à distância podem ser para uns melhores, para esses que não se podem deslocar, provavelmente pode ser mais fácil. Agora, para os outros, pode ser mais difícil na questão de socializar com as outras crianças, mas aqui os pais são sempre, sempre muito importantes e as escolas também, se cumprirem esse papel de diagnóstico precoce. Com meses, eu não sabia que podiam fazer já para fonoaudióloga. Pode sim, desde o berçário você já pode ter uma fonoaudióloga atuante. Tá? A Minis Alves, eu não sei o nome dela, pergunta aqui se o fonoaudiólogo é igual ao terapeuta. Sim, é minha sobrinha, é mesmo. Tá. Então, assim, o fonoaudiólogo, ele é também o terapeuta da fala. Quando a gente fala em fala, tá meio que subentendido, né, a parte expressiva da fala, a parte fonética, fonológica, né, a expressão. Mas a fonoaudiologia, ela trabalha a linguagem como um todo. Então, linguagem envolve, né, o corpo, os gestos, a compreensão dessa linguagem, tá? Os sinais, a escrita, a leitura. Então, tudo que é comunicação está dentro do universo da fonoaudiologia, tá? Esta minha sobrinha é especialista, ela é, a ver se eu agora não me engano, mas ela é terapeuta da linguagem gestual, não sei se diz assim, ó, tradutora de linguagem gestual. Que legal. Ela trabalha, ou está apta a trabalhar com surdos, não é? Neste caso. E, portanto, daí também o interesse. Ela é intérprete de língua de sinais, então. Exato, no Brasil, sim. Fala assim, né? Sim, é. Então, o que aconteceu aqui nessa pandemia, né? Sim. Como é que nós podemos aqui ajudar à distância aos pais a tranquilizarem-se um bocadinho? Ela é tradutora, intérprete de língua gestual portuguesa. Pronto, já me corrigiram aqui. Então, o que aconteceu? Obrigada, Inês. Helena, eu estava vendo assim, eu vejo muito lá na escola, né? Crianças que estão chegando agora com 2 anos e meio, né? Sem falar.
crianças ficaram muito tempo dentro de casa, num momento que era assim, o momento da explosão de linguagem delas, que era para elas estarem no parquinho, era elas estarem com os primos, né? Vivenciando essa linguagem, vivenciando, né, essas línguas às quais elas estão expostas. Aqui nós temos muito o bilinguismo, às vezes, né, o multilinguismo. E essas crianças não ficaram em casa, Uhum. não foram assim expostas a esses estímulos, pelo contrário, o tablet, a TV, YouTube, né, o celular passou a ser o kitzinho. Hoje eu comentei com outra professora, eu tinha um kit, eu tenho um filho de 10 anos e o outro de 30. Tá? E eu me lembro que eu sempre levei meus kits. O kit era lápis de cor, era livrinho pequenininho, que a gente chamava os pequeninos, era caderninho para colorir, bloquinho para fazer escrita livre, desenhar o que quisesse. Então, quando eu chegava num restaurante, eu entregava isso para o meu filho. A geração atual entrega um tablet, tá? Uhum. Não sou contra o tablet, não sou contra o celular, pelo contrário. Mas tudo tem que ser medido. Com consciência, eu também não sou, desde que nós tenhamos essa consciência. Eu agora vou em consciência dar o tablet ao meu filho porque preciso, mas cada família organiza-se. Mas é isso, procurar esse equilíbrio e mais na pandemia, volto a dizer, antigamente nós tínhamos, até antes da pandemia, nós geríamos 2, 3 horas de crianças se queriam ou não usar o tablet. Hoje em dia são 24 sobre 24 horas. Vá, 12, que são as horas que eles estão acordados. É realmente muito difícil competir com o tablet, né? Eu confesso. Eu queria ter forma de tablet, porque todas as crianças iam me amar. Mas eu gostava de perguntar-lhe uma coisa, já que estamos a falar de tablet. O que é que a doutora Gigi acha sobre a teleconsulta nesta fase e qual é a metodologia que privilegia ou recomenda para as teleconsultas para crianças com necessidades especiais? Então, foi a solução que nós tivemos, né? No início, a gente estava fazendo de qualquer jeito o que dava para fazer. Às vezes na internet não vinha o Zoom. O Zoom foi uma ferramenta abençoada para todos nós, mas tem o Google Meet, tem o Skype. Então, cada um foi buscando, né, o que melhorava para si, né? O que era melhor para si. Então, assim, eu me adaptei muito bem ao Zoom, porque ali a gente pode, né, compartilhar o jogo, compartilhar a leitura. Então, assim, eu acho que foi melhor do que nada. Porém, a gente sabe que as crianças com necessidades especiais não vai dar mais para atendê-la sozinha diante de um computador, porque tem um manuseio, né? Tem um manuseio do mouse, às vezes, né, da tela, que é o touchscreen. Então, a gente precisa de pessoas, dos mediadores, para ajudar essas crianças. No caso, os pais. Os pais ou babás, né? No Brasil, a gente tem muito esse profissional que acompanha as crianças especiais, que são as babás. E os pais trabalham, e eu estou falando não é só de classe alta, é de classe média. Todos nós vamos ter babás para fazer isso, porque os pais têm que continuar. Porém, muitos pais estavam em casa, né? Então, Sim. o emprego de babá também deve ter sofrido muito problema com a pandemia, porque os pais dentro de casa, né, optaram por ficar sem as babás. E tem que ajudar, não tem outra forma. E uma criança que tenha paralisia cerebral ou que tenha outro tipo de limitação motora que não permita manusear estes equipamentos? Pois é. Então, assim, a gente tem as comunicações alternativas. Tem pessoas que adaptam o computador, né? Por exemplo, criança que não consegue usa a boca para mexer no computador, tá? Alguém pode encostar, fazer o touchscreen por ela, né? Os movimentos de cabeça. Então, assim, tem que ser adaptado, Helena, a cada caso. Agora, sempre com um mediador do lado. Tá? Mas há também resposta.
há resposta para essas Há crianças. respostas, por exemplo, crianças com dificuldades de deglutição, que são as disfagias, crianças, Sim. né, que tiveram problemas neurológicos e precisam continuar trabalhando toda a musculatura oromiofuncional, né? Tem criança que é traqueostomizada, então tem que se fazer um trabalho. Então a gente precisa o quê? Orientar. A gente não vai fazer, porque estamos numa tela, mas a gente vai ter que fazer uma orientação. E eu acho assim que a classe fonoaudiológica, ela foi também, eu vejo por mim, eu também fui me aperfeiçoando no atendimento, né? Cada vez Eu foi acho que ficando fomos melhor. todos, Todos. porque os professores também tiveram essa dificuldade, as pessoas que estão em teletrabalho, portanto, falta o contacto visual. E eu acho que para vocês, destas áreas, deve ser muito mais difícil ainda, porque não têm esse contacto próximo com a criança, Porque esse algumas contacto visual. patologias têm que ter o presencial. Então, graças a Deus, lá no Brasil, já está voltando o atendimento presencial, né? Já estão as minhas colegas, todos já estão atendendo, então pacientes que precisam que a gente ponha a mão na massa, né? Que a gente pegue a mão, coloque lá com luva, com todo o material esterilizado, mas a gente tem que estar mexendo nessa face para a gente poder ajudar essa criança, né? Aqui nos Estados Unidos, como eu te falei, o fonoaudiólogo ele já está atendendo também. Então, tem um fonoaudiólogo que vai à escola, pega a criança na escola, então também já está tendo presencial. E é também muito comum, até os 3 anos de vida, o fonoaudiólogo ir na casa da criança, tá? Eles estão indo muito na casa e a gente vê a diferença que é da criança que é estimulada desde cedo, da família, né, que colabora, que estimula, que a gente faz para fazer uma atividade, e aí na semana seguinte ela fez aquela e mais outra, e já descobriu um jogo também para você, e já descobriu um site. Então tem pais e a gente vê a evolução, né? E tem criança que fala assim, nossa, mas ele é autista, ele precisa de fono. Essa criança nem parece, nem imagina, né? Não sabe o Não trabalho parece. que teve por trás, né? Todo esse. Então, assim, a pandemia, né? Ela meio que produziu crianças especiais. Eu também acho. Porque foi muita ausência de social, de estimulação, numa época em que é a época optimal para o desenvolvimento da linguagem, que é quando o cérebro está assim, ó, vem, que eu estou aqui precisando de estímulo, né? Era mesmo. Então, Oh, esses 3 primeiros anos são essenciais de estimulação, de contato, de experiências. Fala, Helena. doutora Gigi, até agora estivemos a falar de um conjunto de experiências e de oportunidades que os pais podem ter com estas e aproveitarem, vá, de certa forma, as mais-valias das terapias e que são essenciais, mas não especificamos aqui se os pais destas crianças ou jovens têm recursos financeiros para terem acesso a essa terapia. Em Portugal eu sei que as escolas e o Estado, dentro do possível, providencia esse apoio às famílias e às crianças que estão identificadas com algumas patologias. Não sei como é que existe, como é que é no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas sabemos que esta é a franja da sociedade mais afetada. E a questão aqui é como é que podemos ajudar estes pais? Ou seja, porque se eles não tiverem condições de contratar uma especialista, se não tiverem condições de pagar as terapias, e agora com esta pandemia muitos ficaram sem trabalho, queríamos aqui tentar perceber como é que, se existem algumas páginas, se existem organizações, sítios onde os pais possam recorrer e que possam gratuitamente conseguir obter boa informação, porque tem que haver seleção da informação também. Claro que eu acredito sempre que a criança tem que estar bem diagnosticada, não é? Porque senão, mas estando diagnosticada, se esses pais não vão conseguir pagar essas terapias, como é que se pode ajudar um bocadinho aqui estes pais? Se pode, não sei. Então, Helena, o diagnóstico, a gente sabe que é muito importante, tem que haver, mas ele não é tudo.
Eu falo que a gente sempre tem que ter muito cuidado com os diagnósticos, porque eles rotulam. Exato. E o rótulo é uma outra grande preocupação para mim, enquanto fonoaudióloga, tá? O que para os pais que não têm recurso, né? No Brasil, né, minha irmã até colocou aqui, tem a Já, ACD, tá? já apontei, sim. Rio de Janeiro também tem. E durante a pandemia está muito difícil, Helena. Eu fiquei muito triste outro dia quando eu vi uma fotografia de uma outra fonoaudióloga amiga minha, que também atendeu o Rafa, a Mônica, a Copaleia. Tirou uma foto, ela mora numa posição no Rio de Janeiro que dá para uma instituição chamada a BBR, que é a instituição mais antiga que nós temos de reabilitação, talvez, lá no Rio de Janeiro. E fechada. Fechada. Então, assim, está escasso, está difícil encontrar lugares para fazer reabilitação, né, sem recursos, tá? As universidades são lugares onde pode haver você paga pouco, mas tem que pagar, tá? Uma quantia. Então, tem algumas universidades particulares no Rio de Janeiro, acho que no Recife também é assim, que são as escolas, né, dos estudantes que estão estudando para se formar, então eles atendem crianças de uma forma mais barata, e as universidades federais, que também costumam ter um serviço de atendimento, tá? Mas, assim, durante a pandemia ficou difícil para essas instituições que dependem da ajuda de governo, que dependem de pacientes, que às vezes tem pacientes particulares que pagam alguma coisa, então está complicado. Então, eu vou continuar aqui. Se houver um menino que já estivesse na ABBR, como diz aqui, deve ser da sua família, Fernanda Dobin, não sei se é a sua irmã. Abriu, olha aí, coisa boa. Pronto, que já estava a ser acompanhado pela ABBR e que os pais sabiam das terapias. Como é que eles podem em casa, sem ajuda, continuar a fazer o trabalho dos terapeutas? Há alguma plataforma online, alguma coisa que possa ajudar? Sim, tem. Então, assim, no online, né, no YouTube, nós temos muitos, até de pais, que muito pai, depois que se viu diante de um filho com necessidades especiais, foi estudar fonoaudiologia, psicologia, foi fazer algum curso, né? E se tornou terapeuta e desenvolveu algumas plataformas, né? Principalmente no YouTube, vídeos, né? Explicando, vídeo fazendo atividades, brincando. Tá? Então, assim, o YouTube é um lugar onde a gente encontra muito exemplos, tá, de atividades que podem ser feitas com os filhos dentro de casa. Alguns aplicativos também funcionam bem, tá? A minha irmã está dizendo aqui que a ACD funciona normalmente, graças a Deus. Tá? Então, assim, os pais eles podem recorrer, né, a esse recurso do computador, do tablet, exato, né? Tem um que eu adoro, que se chama como é que é? Meu mundo. Ai, meu Deus, Meu Mundo com Alice, meu Mundo com Alice é uma mãe que fez para a filha dela é Alice. Então ela trabalha muita linguagem, as cores, os números, as letras, os movimentos labiais associados aos movimentos da mão, para que a criança possa, né? Às vezes a criança vê a mão quando eu falo, né? Cá, cá, cá. Então, só de fazer, a criança já retrai a língua, levanta a parte posterior, levanta a palato e consegue produzir o K. Tá? Então, acho que é Meu Mundo com Alice o nome. Então, assim, é um canal no YouTube muito interessante, também vale a pena. Alguns jogos, tem uma psicopedagoga em Belo Horizonte, que ela tem uma loja virtual no Mercado Livre. Então, tem muitos jogos baratos. Eu estava olhando os preços dos jogos no Brasil, estão caros, hein? Bem caros. Mas ela se chama Flávia Kern, Psicopedagogia.
A Flávia, ela consegue produzir jogos para crianças com síndrome de Down, para paralisia cerebral, para autistas, né, para ajudar na alfabetização dessas crianças, e jogos que são jogos simples e bem em conta, e dá para dividir em 12 parcelas no Mercado Livre, 6 parcelas. Então, assim, também é uma outra plataforma que dá para ajudar. Tá? Muito boas essas suas dicas, muito boas. A está falando aqui, que a Que plataforma... em Portugal há uma plataforma, a ECUI, com materiais para surdos e cegos. Obrigada, Inês. Estas informações são fundamentais para aqueles que não podem de forma nenhuma recorrer a nada e que sabem que a criança pode desenvolver-se com estas terapias. Exato. Agora, isso não é mesmo... Diga. Desculpa. Assim, né? Porque os pais acham que tem que ter jogo, que tem que comprar, que tem que ter isso. E realmente não precisa. Eu sou a rainha da sucata. Eu adoro uma sucata. Eu não posso... Já falou do seu canal? Eu vi. Eu não posso ver um rolo de papel higiênico na minha frente, que eu guardo, tá na rua. Se eu tô na rua... Qual do seu canal do YouTube, Gigi? O seu canal, porque eu vi um exercício com pratos, comprado numa loja que deve ser bem barata dos Estados Unidos e com letra. Qual do seu canal do YouTube? Meu canal é Gigi Dobbin, né? Meu apelido, Gigi, e meu sobrenome, Dobbin. D-O-B-B-I-N. Eu depois vou colocar. Tá bom. Então, assim, você pode brincar com sucata. Eu dei aula online aqui para crianças americanas, para aprender português, né? Para crianças daí do Brasil, alfabetizei. E é impressionante quando a gente usa a sucata, o mundo da linguagem faz assim, abre, entendeu? Então, de uma brincadeira, vem nomeação, vem categorias, vem formas, vem texturas, né? Então, assim, é um momento ótimo para trabalhar com sucata com as crianças. Então, assim, e outra coisa muito legal que os pais, eu acho que a tecnologia influenciou nisso. O momento da alimentação. Eu observo muito, quando eu saio na rua, eu fico olhando como é que as crianças comem. Então, aqueles que estão sendo ainda alimentados, que precisam, né? Estão lá com o tablet ou o celular do pai, ou deles mesmo, porque muitos já têm, né? Bebezinho já tem o seu. E eu vi a capuça, porque aqui em casa foi assim. Mas como tinha pai e mãe, a gente conseguiu um equilíbrio, que é disso que eu falo, do equilíbrio, né? É o equilíbrio, sim. Então, mas eu observo muito. Então, a criança está lá comendo e a comida sendo introduzida na boca, de uma forma tão automática, de uma forma tão insensível, né? E eu falo assim, meu Deus, por quê? Aí a criança, às vezes, quer parar de comer. Por que ela quer parar de comer? Porque o cérebro dela já está anestesiado pelo visual que ela está recebendo e auditivo daquele canal que ela está assistindo. Então, em vez de estar extasiado pelo canal gustativo e olfativo, ele vai estar anestesiado pelo visual. Então, a criança já rejeita a comida. Então, uma brincadeira simples, que é um momento assim de explosão de linguagem, né? É brincar, vamos fazer o aviãozinho. Oh, abre a boca, fecha a boca, agora engole. E aí vamos fazer o nome dos animais. Vamos agora que vai comer o quê? A perna do papai, a barriga do vovô, e abre a boca, e fecha a boca, e mastiga. Agora engole. Então, brincar, né? De meio de transportes, comida, sentir o cheiro antes de comer, sentir o cheiro do alimento, estimular o sentido olfativo dessas crianças e nomear. Fazer um nome. As pessoas não conversam com as crianças. E às vezes também se utiliza muito uma comunicação abebezada, não é? Nossa. Muito pequenininho. E a criança vai naquilo e não desenvolve algum vocabulário que até já podia ter desenvolvido naquela fase. Eu também, e acho que o que acabou de falar é quase como que um exercício de mindfulness. Por isso é que se fala tanto da atenção plena. Porque nós andamos todos numa roda de hamster
e saímos da roda, como eu ouvi há poucos dias a Micaela Owen, e ficamos na jaula. Pronto, e não saímos dali. E a verdade é que falta esse lado social, falta o parar, o respirar, até nós adultos, não é? Fazer esses exercícios de voltarmos a estar conectados com a comida, o cheiro da comida. Não é à toa que quando nós sentimos cheiro de pão quente, lembramos da avó ou do bolo de fubá, vamos lembrar da casa da tia, porque ficaram, são memórias muito fortes e que ficam, não é? E esse exercício, para mim, quase que parece um exercício de mindfulness, é treinar o aqui e o agora, estamos numa refeição, estamos a sentir o cheiro, a textura da comida, vamos pôr a mão se for preciso e vamos perceber a textura, se é rugosa, se não é, e vamos aproveitar esse momento para estar com a criança. Eu gosto também. Cá em casa nós estamos. Que não concorda com a utilização do tablet. Eu também não concordo. E a gente, enquanto pai, a gente tem que se policiar para não levar o celular para a mesa também. Eu tenho muita dificuldade. É um tema que eu ando a melhorar em mim, porque eu não deixava nada mesmo. Agora já deixo um bocadinho e já estou melhor. Mas nós, quando vivemos em Angola, e eles eram pequenos, mas era porque dava para nós. Eu não a critico. Quem faz, faz. Pronto. Desde que tenha consciência, não é toda a hora. Pronto. Mas eu, quando estava lá, levava o jogo do Uno, o jogo do... Eu não gosto muito de pintar, confesso. Então levava o jogo do Uno e estávamos os 4 à espera da refeição e jogávamos os 4 ao Uno. Pronto. Ou ao dominó. E era assim que se levava, mas eu estava disponível para isso. Agora, se houver uma vez que eu vá jantar com o meu marido e que leve os meus filhos e apetece-me estar um bocadinho mais sossegada com ele, acho que podemos jantar os 4 e no momento da sobremesa deixá-los usar 10 minutos o telemóvel. Os meus quase que não deixo. Mais uma vez o equilíbrio, né, Helena? É o equilíbrio que também não pode ser. O meu filho tem 12 anos e também me cobra muito e, de facto, eu também tenho que ser um bocadinho mais flexível, porque também é importante para ele, já que ele lê, ele está à mesa connosco e nós conversamos à mesa. Portanto, tem o meu equilíbrio, isto é o meu limite pessoal. Exato. Tem muito a ver com a nossa necessidade pessoal e limite, e com a nossa história de origem. Como eu gosto tanto das memórias da avó e da tia e dou tanto valor, pensar que a criança não dá aquele valor a mim, mas eu também já fiz este trabalho de crescimento e perceber, estamos em tempos diferentes, as necessidades são outras e, portanto, vamos equilibrar, porque se eu não der nada, se não atender à necessidade dele, o comportamento dele também não vai ser ajustado. Exato. Sim, o momento da refeição é muito importante. Algumas crianças com necessidades especiais, elas não sabem, por exemplo, onde colocar o alimento na boca na hora, né? Não sabem mastigar. Então, os pais têm que ficar atentos aí. Na hora de engolir, tem que engolir com a boca fechada, né? Eu tenho algumas crianças que eu acompanho, que eu vejo assim, o atraso da linguagem, né? Essa linguagem que está com 2 anos e meio e ainda não surgiu, e comendo erradamente, né? Eu queria que se você botar um pouquinho mais para trás da colher, já entra o reflexo do vômito. Então, os pais é que vão ter que fazer isso em casa a partir de uma orientação de um fonoaudiólogo. Né? Trabalhar bem essa mastigação, essa deglutição, o sopro, né? O sugar, né? Usar os canudos. Sim. O canudo é um excelente exercício, né? Para você poder trabalhar essa musculatura de bochechas, de língua, de palato. Então, os pais têm que ficar atentos a essas coisas, porque senão fica tudo na mamadeira, é tudo muito molinho, ninguém dá uma maçã para a criança morder, um milho, né? Uma vez eu me lembro tanto disso. Isso é importante, isso é importante. No Rio de Janeiro, uma criança toda hipotônica, de lábio, de língua, e eu fazendo um trabalho, eu falei assim, vamos pedir para a empregada mandar um milho para a gente... Ela me mandou milho de caixinha, sabe? Aí eu falei assim, não, imagina, quando eu penso no milho, eu penso na espiga do milho. Eu nunca imaginei que eu precisasse deixar claro, né, para o pai e mamãe, que um milho
para trabalhar mordida, eu tinha que pedir um milho com na espiga, né? É para você... Mas veja que interessante como os exercícios, porque para muitas pessoas que podem estar aqui connosco, podem não saber, às vezes, as técnicas que são feitas dentro da terapia, na terapia, não é? Como a utilização de um milho, como roer uma maçã, como brincar na hora da refeição pode estimular uma criança, mesmo que ela não tenha necessidades especiais. Eu acho que isto cabe toda a criança cabe aqui, não é? Toda criança acaba aqui, exatamente. E uma outra atividade que também não é dispendiosa, e que hoje em dia a gente tem, né, o site, tem livros infantis para a gente ler para o filho, mas não é a leitura para dormir, tá? A leitura para dormir, às vezes o pai dorme antes do filho, né? Não, é a leitura para desenvolver interação, para se trabalhar a linguagem, para se conversar sobre, tá? E eu sempre usei uma técnica no meu consultório de leitura com os pais. Difícil, Helena, difícil adesão, você não faz ideia. Conte, como é essa técnica? É uma técnica, porque para a gente trabalhar, esse trabalho de fonoaudiologia, ele necessita de muita repetição. Então, através da repetição, é que essas sinapses vão, né, se aumentando, se ajustando, se fortalecendo. Daí é a base da neuroplasticidade, é a repetição do exercício. Então, tem que ser uma leitura repetitiva, tá? Mas, é claro, apesar de ser repetitiva, ela tinha umas variações para não ficar tão monótono, tão irritante para a criança. E aqueles pais que conseguiam fazer essa leitura, né, repetitiva, tá? Eles, depois de um tempo, eles chegavam para mim, eu lembro tanto de um pai que era médico, cirurgião, urologista, imagina, super ocupado, tá? E ele dizia assim, Gigi, a leitura com o meu filho, depois de uns 6 meses de terapia, ele falou assim, é um divisor de águas na minha relação com o meu filho. E aí eu perguntei para ele, porque assim, eu sugeria, né, livro, que ele tem um livro lá no Brasil que é assim, 365 dias de leitura, leitura para cada dia, e ele não ia fazer isso mesmo. Eu falei assim, então o que a gente vai ler? Tinha um caderno de esportes no jornal, que agora eu não vou lembrar o nome, mas era no jornal O Globo, que tinha esse caderno de esportes, e o menino adorava futebol. Eu falei assim, então vamos fazer leitura do jornal, vai ser o jornal de esporte, vai ser o nosso exercício diário, tinha que ser diariamente. Mas a gente fazia estratégia assim, primeiro mês, nós vamos estimular, vamos dizer, orelha direita. Segundo mês, nós vamos estimular a orelha esquerda. Terceiro mês, nós já vamos começar a trabalhar começo, meio e fim. Aí eu começava a associar o desenho. Então, tinha uma técnica toda para a gente fazer em 6 meses isso. Mas é impressionante que os pais que têm essa consciência... E vou dizer, eu realmente também não sei como a gente faz isso. Alguns pais a gente consegue, outros a gente não consegue. E aí a gente se apoia na avó, na babá, no motorista, e seja lá quem for. Né? Vocês acreditam que a criança tem capacidade, sabem e conhecem? A doutora Gigi já trabalha nesta área há 28 anos, portanto, sabe até onde é que a criança pode ir, não é? Em algumas patologias, e desistir não dá. Mesmo que os pais queiram, vamos buscar a avó, a tia... Nossa, mas eu queria só voltar aqui atrás de uma coisa. Tem que ter um adulto para ser o mediador disso tudo. Senão, vai ser... A fonoaudiologia vai conseguir? Vai. Mas vai ser muito mais penoso. E dispendioso. Dispendioso, pois. Porque, por norma, as crianças não têm só a fonoaudióloga. Também têm a terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, o neuropediatra, o fisioterapia, né? Uma série de terapias. E é o que eu falo também, Helena, já está quase acabando, né? A gente tem que ver para aquele momento o que é importante. Está sendo importante a fonoaudiologia, então vamos fazer
muita estimulação. Nesse momento dá para entrar outra coisa, sair um pouquinho da fono, dá para entrar uma ginástica, né, com um professor diferente, do sexo masculino, para não ficar aquela coisa só de mulheres terapeutas. Então, a gente vai adaptando cada caso. Agora, isso é muito importante. O importante Muito é importante. ter terapia. A última entrevista que eu assisti, da doutora Grandin, que é a autista mais famosa dos Estados Unidos, ela tem 73 anos, tá? Ela é super bem sucedida profissionalmente, ela trabalha com agropecuária, ela foi enfática em dizer que crianças autistas, no caso, com necessidades especiais, precisam de terapia, terapia, terapia. Eu gostava só, porque eu não sei, por acaso, esqueci-me de trazer o relógio, não sei, estou perdida nas horas. 6 minutos. Então eu gostava que aproveitássemos aqui estes 6 minutos para a doutora Gigi deixar aqui uma mensagem de esperança a estes pais que estão na pandemia. Já escrevi algumas coisas aqui, plataformas, YouTube, coisas que podem procurar, com exercícios para fazer para os que têm menos recursos, mas que deixasse aqui uma mensagem de esperança a estes pais, porque há muitos que podem regredir, não é? E com a sua experiência e aquilo que já viveu e experienciou nas suas consultas destes anos todos, o que é que pode dizer a estes pais que podem ter aqui este receio de que a criança regrida e que uma mensagem de tranquilidade e de esperança a estes pais? É um bocadinho assim que eu gostava que terminássemos. Para os pais que estão assistindo, né, eu quero dizer a eles que eles não estão sozinhos, tá? Eles têm pessoas que podem ajudá-los. É importante seguir atrás, tá? Correr atrás, como você fala, tá? Não dá para ficar esperando que a escola faça tudo, ok? Então, e é aquela escola, porque às vezes o pai escolhe uma escola que não é a melhor do Rio de Janeiro, a melhor de Lisboa, mas o seu filho não se adaptou a ela. A escola não acolheu por uma questão ou outra, não é porque ela é ruim ou porque ela é boa, tá? Então, o pai tem que saber correr atrás. Tem que saber perguntar, tem que lutar pelos seus filhos. Não podem se acomodar. E brincar muito. Não me venha com essa história. Não sei brincar, Gigi. Queria ser igual a você. Você é tão criativa. Então, vamos junto. Quer aprender? Estou aqui, eu vou te ensinar. Então, corra atrás. Tem muito... Aqui no Instagram, então, tem uma gama de pessoas que ensinam a fazer jogos, né? Tem a Vale Interativa, tem até na Rússia. Tem pessoas do Instagram que ensinam a brincar, fazer jogos. Então, assim, corram atrás, não abandonem seus filhos, queiram sempre mais e mais e mais para eles. Então, eu também. É isso que vai fazer a diferença de uma criança com necessidade especial, seja na pandemia ou fora da pandemia. Isso serve para tudo. Exatamente. Bom, então já que o nosso tempo está a terminar, eu queria mais uma vez agradecer-me. Acho que tenho certeza que esta live vai ser muito útil para as pessoas que estiveram connosco aqui. Vou apelar mais uma vez a todos os que estiveram presentes e que nos acompanham, que partilhem ideias, plataformas em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, plataformas que possam ajudar aqueles pais que têm menos recursos, que sejam fontes seguras, já selecionadas por especialistas que aconselharam, como fez hoje a doutora Gigi. Eu também vou fazer um post de resumo com as plataformas que a doutora Gigi aconselhou aqui durante a nossa live, para que vocês depois possam procurar ajuda. E se quiserem também podem mandar algumas mensagens que nós vamos tentar perceber em que sentido é que podemos ajudar. A Mindsteps este mês vai estar dedicada a este tema, crianças com necessidades especiais na pandemia. E agradecer-lhe muito por ter sido a minha primeira convidada deste ano. Você é de facto uma pessoa fantástica e que nota-se que tem uma alegria que deve contagiar todas as crianças que se cruzam consigo, e o seu trabalho deve ser muito mais, sei lá, facilitador
do que deve fazer com paixão. Nota-se que tem paixão nesse olhar quando fala nas crianças, na brincadeira. Eu acho que isso é tudo o que é importante para uma criança, não é? Ela perceber que está a ser acolhida naquela altura, É que isso aí. está a receber colo e atenção. Tenha ela uma necessidade mais difícil, menos difícil, eu acho que todas as crianças devem sentir mesmo essa afinidade logo com pessoas que sejam como a doutora Gigi. Ah, Muito eu que obrigada por agradeço, tudo. meu amor. Muito feliz. Adoro o seu sotaque, acho lindo. Adorei ser entrevistada por você, tá? E eu acho assim, a minha alegria vem uma amiga minha que diz, Gigi, você tem frevo no sangue. Eu falei, opa, peraí, tenho frevo no sistema arterial, no sistema linfático eu tenho samba do carioca. Então é Eu isso. sei o que isso quer dizer, mas os portugueses não sabem o que é frevo, mas eu sei porque eu vivi Ah, tá. isso. É uma dança típica do Nordeste, Pois específica é, de Pernambuco, do Brasil. é Que é mesmo, é muito mesmo. alegre, né? E que com É. criança tem que ser isso, tem que ser alegria. Não tem outro. Tem que subir, como disseram ao meu filho no Brasil, tem que subir na árvore e tem que ficar melado. Criança feliz é criança melada. Ai, que É. E ótimo. era assim que ele chegava a casa, cheio de areia, todos os dias. É isso aí. Helena, sucesso para você nas suas entrevistas. Obrigada, Vou muito estar aqui obrigada. acompanhando sempre. Helena Brito Coaching, nota 10. Obrigada, obrigada. Também podem acompanhar o canal da Gigi no YouTube e o meu da Mind Steps para depois reverem esta live tão especial. Muito obrigada a todos Beijo e enorme. muito obrigada à doutora Gigi e obrigada, Sara, por nos teres juntado às duas. Muito obrigada. Nosso elo, ó. Estamos entrelaçadas pela Sara, hein? Obrigada. Fiquem com Deus. Beijinho. Tchau. Obrigada.